Bom, agora a gente tem mais entrevista para você que nos acompanha e recheada de serviço. A gente conversa ao vivo com o Marcelo Tavares, ele que é diretor-geral do Colégio Sigma aqui no Distrito Federal e que fala com a gente sobre o Enem, que, minha gente, já é no domingo, a primeira parte. Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Ariane? É um prazer estar aqui, um prazer falar com você e com os teus ouvintes. O prazer é todo meu. Vamos lá então, Marcelo. Muito tempo de preparação para esses alunos e o momento está aí batendo as portas, né? Eu acho que a gente pode abrir esse papo falando. Ainda dá tempo de aprender mais alguma coisa ou o que já foi, agora é se concentrar em outros movimentos para fazer uma boa prova no domingo? Tá bom, essa é uma pergunta super importante. E como boas perguntas, a resposta não é fácil. Tá bom. Tá? Eu recomendo o seguinte. Há uma necessidade clara por parte dos alunos, das alunas, de entenderem de forma consciente o que foi feito, o que foi possível, por parte de cada um. Nesses dias finais, eu costumo orientar os alunos a dividirem as suas ações em duas caixinhas. A primeira caixinha é uma preparação física e psicológica. O que eu chamo de preparação física? O Enem é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, é uma prova longa, árdua, 2 cadernos de 90 questões e depois uma redação no primeiro dia. Todos têm que ficar extremamente motivados, porque na semana seguinte temos mais 2 cadernos. Então, é importante um certo equilíbrio emocional, um afastamento, principalmente a partir de hoje, das telas, dos celulares, para que aquelas notificações que ficam criando ansiedades desnecessárias não aconteçam. Então, acho que existe a questão do exercício físico. Há relatos claros que definem que alunos que conseguem, nos últimos dias, desenvolver uma prática de meditação, fazer uma caminhada, se alimentar direito. E se alimentar direito significa fugir do fast food, daquilo que os pesquisadores chamam de brain food. Castanhas são muito bem-vindas, comidas leves, para garantir que o meu corpo vai estar pronto para esse finalzinho da maratona. No que se refere à preparação, que é o que os alunos sempre me perguntam sobre a parte teórica, conteudística do Enem, a verdade é que o que foi desenvolvido já foi. Ponto. Tá. Agora, nesses últimos dias, eu gosto da ideia, que eu chamo com os meus alunos e com as minhas alunas, dos grandes macetes. Todos os professores e professoras que acompanham o Enem têm uma noção clara dos temas que mais caem, têm uma noção clara da relação dos alunos com os textos. O Enem é uma prova muito específica nesse sentido. Muitas provas de vestibulares ao redor do Brasil usam textos e gráficos como suportes para o aluno pensar no contexto da questão. O caso do Enem é diferente. O Enem, em boa parte das vezes, a resposta está no texto. É uma interpretação que eu tenho a partir de ferramentas da matemática, de ferramentas da história, da geografia. Então, eu gosto da ideia dos últimos pontos, das últimas dicas, que funcionam menos como conteúdo e mais como estratégias. Então, resumindo, a caixinha da preparação física e emocional, e no que se refere a conteúdo, uma boa conversa com os professores. Eu gosto muito da ideia dos aulões, em que os alunos se reúnem, trocam energia, recebem as últimas dicas, confraternizam, quase como que absorvendo a energia necessária e a confiança determinante para fazer a prova. A gente sabe que tem muita gente que nessa reta final tem uma dificuldade bastante grande de controlar essa ansiedade, né? Inclusive, há muitos casos, e isso não só de alunos que vão fazer o Enem, mas como um todo, de pessoas que sabem ter o conteúdo ali na ponta da língua ou na ponta do lápis, mas na hora o nervoso toma conta e isso faz com que tudo dê um branco geral, né? Nesses últimos dias, professor, digamos, entre hoje e amanhã, pensando numa pausa no sábado, ainda dá tempo de repente, resolver algumas questões, provas antigas, ou a gente já consegue dizer que talvez a partir de hoje, de amanhã, é hora de parar e focar na preparação mental, no descanso? Não existe fórmula mágica, né? Se houvesse, eu estaria vendendo-a, estaria Todo mundo milionário. faria, Então, eu acho que é nesse momento que o autoconhecimento fala mais alto. Então, se alunos e alunas que estão nos ouvindo
se consideram pessoas que têm uma ansiedade controlada, que é normal ter ansiedade. Eu estou ansioso com a prova, mas é uma ansiedade controlada e que, nesse sentido, vale a pena voltar naquele caderno de questões que foi super interessante, que eu fiz há alguns dias, para que eu possa voltar nas temáticas que mais caem, para que eu possa lembrar de algumas fórmulas para a semana que vem que realmente são mais comuns. Os gráficos que eu desenvolvi ao longo do ano e que realmente eu aprendi, vou voltar a eles, eu acho ótimo. Agora, se os nossos alunos e nossas alunas consideram que um momento da ansiedade, às vezes, prejudica demais, é aquela ansiedade fora do controle que realmente pode me travar, que pode gerar o branco, aí eu não recomendo. A questão importante é que é quase um consenso de que o trabalho que vem sendo feito por esses alunos que às vezes estão tentando o Enem pela segunda vez, pela terceira vez, então nós estamos falando, repito, de uma maratona. Então todo mundo sabe que ninguém está pronto para uma maratona treinando 2 dias antes da prova. Agora, aquela energia final, aquela revisão final das principais temáticas, principalmente sob a orientação de professores e professoras. Eu gosto muito, muito dessa ideia, mas desde que, dentro desse autoconhecimento, as pessoas consigam entender aquilo que realmente vai ser produtivo. E uma dica final. Eu trabalho com os meus alunos uma pesquisa que já aconteceu há algum tempo e foi publicada várias vezes, sobre o que difere violinistas, você vai entender aqui onde eu vou chegar, violinistas que são brilhantes de violinistas muito bons, pessoas que tocam violino. E a pesquisa chegou à seguinte conclusão, que o que difere um grupo do outro, os excelentes, maravilhosos, perfeitos, dos muito bons, é sono. Caramba. É dormir, é descansar, é conseguir colocar a cabeça no travesseiro, não ter notificações das redes sociais importunando, acordar no dia seguinte com um nível máximo de energia, passar uma manhã super tranquila, passar uma manhã se arrumando aos poucos, tomando um café da manhã suficiente, porém não exagerado. Então, eu sempre defendi que, nesse momento, o descanso, o sono, abrir mão de dormir tarde, abrir mão de uma saída, a não ser que seja realmente assim, impossível desviar. Mas gosto muito, e acho que essa é uma dica importante, da ideia de que o sono nesses últimos 3 dias ele é determinante. Não tenho dúvida disso. E Marcelo, o que a gente pode trazer para os nossos ouvintes a respeito de repertório de redação? Tem alguma dica de possíveis temas que podem ser abordados, de por onde o aluno ali naquele momento pode começar para conseguir fazer um bom texto? Tá, essa é outra pergunta excelente. Eu sou professor de História, então quando os alunos vêm conversar comigo sobre redação, eles estão perguntando justamente o que você trouxe. Eles querem repertório. Agora, eu acredito que os alunos e as alunas que nos ouvem entendem que a redação do Enem é uma receitinha de bolo. Dependendo da carreira que esses alunos estejam buscando, nós estamos falando de uma redação que precisa ter mais do que 960 pontos, 980 pontos. Todo mundo sabe como são comemoradas as redações nota 1000. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa é, os nossos alunos têm clareza a respeito das 5 competências do Enem? Ótimo, eu tenho. Eu tenho a ideia de que boa parte das temáticas são temáticas que sugerem intervenção. O Enem quer saber se os nossos alunos e as nossas alunas conseguem prestar atenção nos textos de suporte, aqueles textos que aparecem lá, não é para passar simplesmente os olhos, é para ler, para prestar atenção. Quem está escrevendo é um jornalista, quem está escrevendo é uma socióloga, quem está escrevendo é uma psicóloga. Essas questões todas vão ajudando, conforme a leitura, o aluno tocar um botãozinho no seu software, lembrando do repertório que aprendeu nas aulas de história, de geografia, geralmente de humanidades, mas também de linguagens. Eu tenho uma ideia de que a minha introdução tem que ser clara, definindo as estratégias de intervenção que eu vou trabalhar no meio do texto. A minha primeira estratégia de intervenção ela é mais objetiva. A segunda estratégia de intervenção, eu utilizo uma estratégia dialética, mostrando a ideia, a sua contradição ou desafio e terminando o meu parágrafo numa síntese que responde ao desafio anterior. E eu termino a minha análise com uma intervenção clara do que é possível fazer
para alcançarmos aquilo que as temáticas trabalharam? Então, eu gosto muito de provocar os alunos a buscarem na hora de... Que isso é uma das grandes buscas por parte daqueles que se dedicam ao Enem. Todo mundo quer acertar o tema da redação. Sai bonito na foto, posta no Instagram, acertei o tema. Eu acho que isso, de certa forma, é uma besteira, tá? É um exercício de futurologia. Você pode acertar, provavelmente você vai errar, mas ao invés de ficar buscando o tema, eu consigo criar caixinhas onde eu coloco. O tema é, por exemplo, a utilização de celulares. Eu posso pensar estratégias de intervenção acerca de psicólogos que eu li, acerca de reportagens que eu li sobre o assunto. Ou então, como aconteceu há algum tempo, o tema da redação é a necessidade da distribuição de estratégias de lazer e principalmente do acesso às mídias, ao cinema, por parte de populações em cidades menores. O que eu sei sobre isso, sobre acesso à cultura? Quais são os repertórios que eu tenho sobre a importância da conscientização das pessoas através da cultura, no sentido de se tornarem cidadãos mais ativos? Eu acho que, resumindo, seria muito interessante os alunos que querem realmente fazer esse exercício quase de futurologia, lembrar que o Enem busca ser uma prova que exalta cidadania. Então, de uma forma ou de outra, o tema da redação vai ser sobre cidadania. Pode ser a cidadania a respeito do voto, pode ser a cidadania a respeito do acesso à cultura, pode ser a cidadania no que se refere à defesa da participação feminina no mercado de trabalho e da equiparação salarial, pode ser a defesa das questões envolvendo o desenvolvimento do saneamento urbano em áreas periféricas. Então, ao contrário de fazer exercícios que podem ser desnecessários de futurologia, eu gosto sempre de pensar a ideia de que tudo a respeito do Enem ronda, e isso talvez seja uma das coisas mais bonitas dessa prova, ronda a reflexão sobre cidadania. Demais. Marcelo, caminhando aqui para o fim do nosso papo, o que a gente pode dar de orientação sobre o que levar, o que fazer, qual que é a antecedência para se sair de casa no dia da prova? E queria que, aproveitando isso, você também falasse sobre algo muito bacana que você citou comigo antes da gente entrar, que é a importância de não desanimar no caso de não ter tido a melhor prova do mundo no primeiro dia. Isso. A tua primeira pergunta ela é bem objetiva, é levar direitinho aquilo que eu vou usar, lembrando da caneta esferográfica, lembrando da caneta transparente. São coisas que, de certa forma, todo mundo já sabe. Eu acredito que qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento acerca do Enem, que realmente se dedicou, sabe que precisa chegar cedo, que é muito melhor. Leva um livro, leva uma revista. O que eu já soube de alunos que levaram livros e revistas não é para ficar no celular. Esse celular, assim, no mundo ideal, e eu sei que nós não estamos no mundo ideal, esse celular não está com você, para ele não correr o risco de tocar no meio da prova e tua prova ser anulada, tá? Mas eu já tenho relatos de vários alunos e várias alunas que disseram assim, caramba, eu levei uma super interessante na mochila, levei um livro que eu estava lendo e cheguei 40, 50 minutos antes. Aquilo me deu uma ideia que foi certinho para o tema da redação. Caramba. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, dito isso, você trouxe um ponto que a gente estava conversando antes, que é muito importante e que tem a ver com uma certa resiliência, tá? 2 matérias definem o Enem. E olha que eu sou professor de história e me dói falar isso. Redação e matemática. Então, teremos domingo a redação. É claro, não vou entrar aqui no conselho de comece a redação, termine pela redação, porque cada caso é um caso. Eu, Marcelo, como sei que a redação é o mais importante, estou com a cabeça fervilhando de temas, de conceitos, de análises que eu posso, ainda sem me cansar com a leitura dos textos, eu começo pela redação. Faço a redação levando em consideração um olhar geral sobre a prova, aqueles 2 minutos e meio, 3 minutos para cada questão. Esse é um ponto. O segundo ponto, que a gente não falou, mas que eu acho importante, é que todo mundo deve levar em consideração que, graças ao TRI, nossos alunos e alunas que nos ouvem sabem disso. O TRI, que é a teoria de resposta ao item, é uma forma diferente de correção do Enem.
Não é como acontece em outras provas que seguem a TCA, que é a teoria clássica dos acertos. O que eu quero dizer com isso? No Enem, você precisa acertar as questões fáceis. Então, se você se preparou muito bem, se você teve boas orientações, e você, me desculpe o termo, empacou numa determinada questão, provavelmente aquela questão é difícil. Se essa questão é difícil, é provável que na correção TRI o valor dela ao final seja pequeno. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Porque a ansiedade, o nervosismo, meu Deus, nunca ouvi falar disso. A seguinte questão é uma questão fácil, o teu nervosismo vai fazer você se ferrar nela. Então, assim, todas essas estratégias são muito mais do que estratégias de conteúdo, são estratégias de postura, de relação com a prova, que é o que a gente vem falando desde o início. Sim. E aí entra o último ponto que você citou. Essa resiliência olha só, enquanto, aquele velho ditado, enquanto tem bambu, tem flecha. Então tem muita gente, só entrar no Google que vocês vão ver, tem muita gente que desiste. Fiz uma redação ruim, prova de história não foi tão boa, caramba, caiu uma questão de sociologia que eu nunca ouvi falar. E simplesmente desanima, desiste, perde energia por um segundo dia, que tem a prova determinante, que é a que mais estica, que é a prova de matemática. Então o conselho é esse. Aprendam com aquilo que deu certo e que não deu certo, vai com tudo para esse sprint final da maratona, faz a prova de domingo, mas mantendo a empolgação, o entusiasmo, a ideia de que até o final está valendo para arrebentar na prova de matemática e conseguir no final a aprovação. Bom demais, hein, gente? Excelente conversa, excelentes dicas. E se você perdeu algum trecho, busca lá no nosso YouTube, aqui da Nova Brasil FM, para que você possa ou mostrar para alguém ou acompanhar de novo, porque foi valiosíssima essa conversa. A gente esteve com o Marcelo Tavares, ele que é professor, diretor-geral do Colégio Sigma, aqui no Distrito Federal. Marcelo, muito obrigada por hoje. Seja sempre bem-vindo aqui à Nova Brasil. Que bom, estou sempre à disposição, é só me chamar.